Pronto, pessoal. Então, nosso conteúdo de hoje são os direitos humanos. Esses slides de direitos humanos, eles são elaborados em cima da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma declaração, como o próprio nome diz, universal, né? Ela faz parte, né, das nações, tá? Para que haja paz nos países, certo? A gente sabe que alguns países, eles vivem em guerra, tá? Mas eles têm a Declaração Universal dos Direitos Humanos como né, para que essas guerras sejam amenizadas. E também os direitos na Declaração Universal, tá? Que é... Travou, ô Jesus. E aí, estamos escutando agora? Porque tá uma ventania danada aqui, acho que é a internet mesmo. Voltou? Pronto. Qualquer coisa vocês vão falando. Pronto. Aí, pessoal, então vocês vão ver que mesmo sendo uma declaração, né, legal, né, porque nós temos ministros dos direitos humanos, organizações que trabalham os direitos humanos, os ministérios, né, dentro de cada país, né, com os consulados que trabalham os direitos humanos, mas muitos desses direitos, eles são burlados, tá? E assim, para nós, como pessoas, né, que fazemos parte da cidadania, com a nossa nacionalidade, a gente acaba perdendo, né, direitos que já são nossos, por sermos seres humanos, por trabalharmos a questão da humanização, a questão legal, e também a questão, né, dos direitos humanos mesmo, da Declaração dos Direitos Humanos mesmo, certo? Então, se vocês verem no grupo alguém aí falando que não está conseguindo entrar, vocês falem, tá? Então, vamos lá. Direitos humanos são os direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos. Bom dia. Ideia de liberdade de pensamento, de expressão e a igualdade perante a lei. Então, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, foi a responsável por proclamar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que deve ser respeitada por todas as nações do mundo. Né? Então, como eu falei para vocês, apesar de alguns países ainda viverem em guerra, eles têm como referência, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas, infelizmente, muitas vezes eles burlam, né? Eles vão contra alguns artigos da declaração. A declaração ela é formada por 30 artigos, tá? Nós iremos trabalhar os 30 artigos, hoje nós iremos trabalhar 10 artigos, e os demais vocês irão trabalhar aí na nossa atividade, tá certo? A gente sabe que, né, voltando aí à história, a história que a gente aprendeu aí no ensino fundamental médio, né, a gente sabe que no tempo aí do golpe militar, nós não tínhamos esses direitos, né, a liberdade, a expressão, qualquer pessoa que tentasse se expressar e fosse contra o governo, né, ela iria ser presa, tá? Hoje nós já temos esses direitos, né, de pensar, de sermos livres, de expressar o que a gente está pensando, tá? Mas veja que nesse expressar o que nós estamos pensando, nós temos que também ter bom senso, tá? A questão de muitas vezes, né, a crítica nem sempre ela é construtiva, né? Às vezes realmente ela tende, ela vem com ar realmente de destruir,
né, de ignorar, de expressar, né, algo que nós somos contras, mas que naquele momento não é oportuno, né, não é um momento oportuno, né, trazendo isso aí para a nossa profissão, a questão de nós irmos atender uma paciente que veio de uma tentativa de aborto, tá? E aí, muitas vezes, nós expressarmos contra a atitude, certo? Isso já não é o nosso papel, né? De expressarmos contra algo que o paciente fez. Nosso papel é de assistência, tá? Então, nós temos que usar bom senso, nós temos que ver realmente onde nós precisamos, né? E nós podemos expressar, tá? Essa nossa liberdade, né, de falar. E daí, né, falando agora da declaração em si, ela afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Né? De acordo com quem é católico, né, sabe que existe a campanha da fraternidade, tá? E para a Igreja Católica todos somos irmãos, tá? Na realidade, eu acho que para todas as religiões, né? Todos nós devemos estar em espírito de fraternidade, né? No sentido de todos sermos irmãos, que temos que ajudar uns aos outros, tá? Então, a declaração, ela também é embasada, a Declaração Universal, ela também é embasada nessa questão da fraternidade, certo? Onde todos nós somos iguais, né, em questão de direitos, em questão de razão, em questão de consciência, e para isso precisamos viver nesse sentido de irmandade, tá? De fraternidade. Ok? A gente sabe que nessa questão dos direitos, né, nós temos essa liberdade, mas a minha liberdade vai até um certo ponto, tá? Eu não posso adentrar na sua vida, tá? Mesmo eu tendo essa liberdade, certo? Então, vem aí, isso aí passa várias questões da dignidade, como, por exemplo, respeito, certo? Então, eu tenho que lhe respeitar, né, até onde você me permite, certo? E, como eu falei para vocês, a questão do senso, tá? O objetivo da declaração é de evitar guerras, promover a paz mundial e de fortalecer os direitos humanitários. Né? Essa questão das guerras, tá? Mesmo os países que vivem em guerra, eles têm que trabalhar essa questão dos direitos humanos, apesar de eles não terem isso como meta, tá? E ela vem a questão de promover a paz, né, na questão, né, dos direitos, da dignidade das pessoas, e vocês observam que em todo o país ele tem vale, já disse essa palavra, um consulado, tá? E esse consulado, caso aconteça algo, né, com uma pessoa que seja de outro país, esse consulado vai trabalhar em cima dos nossos direitos, tá? O direito à liberdade, o direito a se expressar, certo? Se acontecer alguma coisa com a gente, né, em outro país, o consulado ele tem como dever trabalhar esses direitos humanos, né, para que nós possamos voltar ao nosso país de origem, certo? Mas na frente a gente vai falar com relação a isso aí. E daí, pessoal, né, essa questão dos direitos humanos, ela está ligada à questão da cidadania, tá? Então, como nós vimos, né, na questão da moral, tá? Nós precisamos seguir regras, né, para que a gente viva bem em nossa sociedade, né? Sejamos bons cidadãos, tá? Para que a gente possa conviver bem em sociedade. Então, a cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais que estão previstos na Constituição, tá? Exercer a cidadania é ter
consciência de seus direitos e obrigações e lutar para que sejam colocados em prática. Então, eu tenho os meus direitos como cidadão, né? Eu tenho que lutar por esses meus direitos, né? O SUS, ele traz um princípio, né, em cima da declaração, em cima dos princípios do SUS, o direito de me expressar, né, enquanto saúde, levando aí para a questão do SUS, tá certo? Então, assim, ao contrário, né, do tempo militar, hoje a gente pode se expressar, tá? Hoje a gente pode lutar por aquilo que a gente acha justo, por aquilo que a gente acha necessário, né? Aí vem de nós podermos, querermos, né, trabalhar em cima disso aí, certo? Para a cidadania, os membros de uma sociedade devem usufruir dos direitos humanos, direitos fundamentais, tanto no âmbito individual, coletivo ou institucional, assim também poderão cumprir os seus deveres para o bem da sociedade. Então, nós sabemos que nós não só temos direitos, mas nós temos deveres, tá? Então, nós temos que usufruir dos nossos direitos e nós temos que cumprir os nossos deveres, ok? Para isso, pessoal, a gente tem que nos familiarizarmos com o nosso código de ética, nos familiarizarmos com a Constituição Federal, tá? A Constituição, né, dando aula em outra turma aí, dizia que é só para o pessoal de direito, né? Mas não, a Constituição, ela é nossa, tá? Onde lá nós podemos entender os nossos direitos, os nossos deveres, né? Saber onde a gente deve ir, tá? Quando a gente adentra numa instituição, nós precisamos saber a rotina daquela instituição para que a gente saiba nossos direitos e nossos deveres, porque muitas vezes, né, nós estamos lá prestando a nossa assistência e chega o nosso paciente, né, o nosso cliente querendo impor regras que não são da instituição, querendo que nós trabalhemos de determinada maneira, tá? E não é assim, certo? Por isso que é bom nós orientarmos o nosso paciente sempre com relação aos direitos e os deveres dele, tá? Com relação ao nosso paciente, também existe a carta do SUS, certo? A carta do SUS, ela fala muito bem, né, a questão dos direitos e deveres do paciente e do profissional, ok? Então, para vocês verem que, assim, onde nós vamos, tá? Sempre há essa questão dos direitos e dos deveres, certo? E eles devem ser cumpridos, né? Mesmo que a gente não saiba de todos, mas nós precisamos ter noção, né? Ter noção do nosso código de ética, ter noção das normas da instituição em que a gente trabalha para que a gente possa orientar o nosso paciente tem que ser orientado com relação a esses direitos e deveres, tá? Para que depois a gente não queira cobrar e ele venha dizer que não sabia, ok? E daí, pessoal, nós vamos começar a trabalhar aí, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Como eu falei para vocês, ela tem 30 artigos, nós iremos trabalhar os 10 primeiros artigos e os demais artigos vocês irão trabalhar em casa, como atividade, certo? Então, o primeiro artigo da declaração, ela diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direito, dotados de razão e de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Tá? Então, nós já falamos sobre esse primeiro artigo, a questão, né, da irmandade, de nós sabermos que todos nós temos direitos, temos deveres, né, as obrigações, né, seja diante da nossa profissão, seja diante da nossa vida social, seja desenvolvendo a nossa moral através das regras que a sociedade nos impõe, né, seja desenvolvendo a nossa ética, onde é a nossa consciência, né, onde a gente luta pela nossa liberdade, né, pela nossa expressão, tá? Mas sempre, pessoal, utilizando o bom senso,
certo? O artigo 2, o segundo, ele diz que todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião, política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território, da naturalidade da pessoa, seja este país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito de alguma limitação de soberania. Tá? Então, o que é que tudo isto quer dizer? Que nós temos direitos dentro da Declaração Universal, tá? Com relação a termos opinião, a escolhermos nossa religião, tá? O nosso sexo, a língua, independente da cor, tá? Raça, classe social, certo? Nacionalidade. É por isso que a Declaração Universal, né, independente da nacionalidade que nós estejamos, né, do país que a gente esteja, tá? Por isso que, se eu saio do meu país de origem e vou morar ou passear, né, conhecer outro país, lá as declarações universais irão servir para mim, né, mesmo eu estando em outro país. Por quê? Porque ele é universal, porque independente de eu estar no meu país ou não, eu tenho direitos, né, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, a questão de eu expressar minha liberdade, a questão da sexualidade, da religião, de expressar minhas opiniões, tá? Independente de tudo isso, né, eu tenho direito a esses, aos artigos que estão na Declaração Universal. Aí, pessoal, quando eu falo de sair do meu país de origem para outro, tá? E ter os meus direitos, eu também tenho que ver a questão de entrar em outro país de forma legal, né? A gente sabe que para entrar em outro país a gente precisa de um passaporte, a gente precisa de um visto, tá? Quando você chega no outro país, você mostra o seu passaporte, e daí eles carimbam o seu passaporte para que você tenha direito a usufruir daquele país, a andar com liberdade, tá certo? Diferentemente da questão clandestina. Tá? Quando eu adentro em outro país de forma clandestina, eu estou perdendo os meus direitos. Por quê? Porque legalmente, né, eu não estou tendo a liberdade de estar naquele país, né, de forma legal, certo? Então, os direitos, ele ainda vai me servir, né, porque ele é universal, mas, tá, eu tenho que ver que é um processo que pode ser mais demorado, caso algo aconteça comigo, porque, teoricamente, né, legalmente, eu não estou, como é que eu posso falar? Eu não fui aceita por aquele país, né? Eu não tive a permissão, né, de adentrar naquele país, tá? Então, daí a questão de nós entrarmos de forma legal, certo? Porque aí nós podemos usufruir de todos os direitos sem questionamento, tá? Quem entra de forma ilegal, né, clandestinamente, ele vai usufruir dos direitos, mas vai ter vários questionamentos para que ele possa usufruir desses direitos. E daí, né, nós temos o artigo 3º, que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, tá? Então, entra aí muito, né, quando se fala dos dilemas bioéticos, a questão desse direito à vida, quando se trabalha a questão do aborto, né? Então, quando é um aborto que não é legalizado,
tá? Vem aí, né, as autoridades que trabalham os direitos humanos vindo contra, certo? Essa questão da legalização do aborto, da questão da prática clandestina do aborto, tá certo? Aí, em contrapartida, vem a questão da liberdade, que a mulher, ela decide sobre o seu corpo, então daí a questão do dilema bioético, tá? Então, a questão de muitos serem a favor e muitos serem contra, né, esse dilema do aborto, tá? A questão da segurança pessoal, pessoal, nós temos que ter o direito de andar nas ruas, né, de estar na nossa casa de forma segura, certo? Infelizmente, é um ponto que hoje nós é, é, não temos essa total liberdade, né? Quem mora principalmente em países ou em cidades desenvolvidas, nessa questão de andar a qualquer hora, né, na rua, já é perigo, né? Também aqui nos nossos interiores, né, isso já é perigoso. Eu me lembro esses dias, há umas 2 semanas, passando no jornal aí, uma cidade aqui do Ceará, né, onde um grupo de pessoas de amorais, né, de madrugada conseguiam, né, e ficavam tentando entrar nas casas, tá? E daí a casa que eles conseguissem entrar, eles destruíam, né, matavam as pessoas, destruíam as coisas de dentro de casa, roubavam, né? Então, assim, cadê a nossa segurança de estarmos dentro da nossa casa, certo? Então, assim, nós sofremos muito, né, com essas violências, certo? Nós não temos essa segurança, né, realmente em 100%, tá? A gente sabe, né, que o governo, o estado, o município, ele tenta, né, fazer esse trabalho dessa segurança, mas nós ainda estamos alheios em alguns pontos. O artigo 4º. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidas, né? Então, nós temos, né, a lei da abolição da escravatura, onde antes dela, né, existiam os escravos, depois dela, tá, não se existe mais escravos, certo? Essa escravatura e essa servidão, pessoal, ela passa a questão do que antes a gente vivia, né? A questão dos negros que eram escravos, mas hoje nós temos ainda muitas pessoas que vivem nesse sistema, né, de escravatura mesmo, certo? Seja a questão social, seja a questão financeira. Então, muitas vezes, a vulnerabilidade social, ela faz com que, né, algumas pessoas ainda vivam nesse estado de escravatura, de servidão, tá? Que eles não se dão o direito à liberdade, a se expressar, a trocar de emprego, tá? Então, eles estão sempre vivendo ainda nesse sistema. É uma escolha? Né? Porque hoje, hoje nós não, né, temos mais escravos, mas no sentido dessa escravatura que eu falo, é no sentido, né, realmente de escolha. Eu quero servir aquela pessoa pelo resto da minha vida, tá? E daí é sempre do jeito que ela quer, tá? Então, isso é um regime de servidão, tá? E é uma escolha dessa pessoa, certo? Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, tá? Isso aí não existe mais, certo? Isso nos faz lembrar a questão da reforma psiquiátrica, onde os pacientes com transtornos mentais, que naquela época eram doidos, eram, né, denominados doidos, loucos, endemoniados, né, eles realmente tinham um tratamento desumano, tá, onde eles eram acorrentados, sofriam tratamentos de eletrochoque, ficavam nus tomando banho de água gelada, tá?
Então, era todo tipo de tortura, desumano mesmo, certo? E daí, dentro da Declaração Universal, isso não é mais possível. Depois da reforma psiquiátrica, hoje isso não é mais possível, tá certo? Então, daí a gente sem trabalhar a questão da política nacional da humanização, porque muitas vezes, né, a violência psicológica, ela adentra aí nessa forma de tortura, tá? Quando nós escutamos, né, nos telejornais, cuidadores maltratando crianças, idosos, né, os próprios filhos, netos, muitas vezes maltratando aí, humilhando, sendo agressivo psicologicamente e fisicamente, né, com os idosos, tá? Então, isso aí vai de contra os direitos humanos. O artigo 6º, todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica. O que são as personagens, o que quer dizer personalidade jurídica? Os nossos direitos. Então, todos nós, independente de onde a gente esteja, nós temos direito aos nossos direitos. Ficou redundante, né? Mas nós temos a questão tudo que norteia essa questão judicial é um direito nosso, tá? E independente, né, da questão de estarmos no nosso país de origem ou não. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. O que é que isso quer dizer? Que todos nós, perante a lei, nós somos iguais, tá? Independente da raça, da cor, né? Raça e cor, né? Quase a mesma coisa. A religião, a gênero, a classe social, tá? Estarmos num país de forma legalizada, em outro país de forma legalizada, tá? Diante da Declaração Universal, nós temos, tá? Que usufruir desses nossos direitos, né? Nós temos uma proteção legal, tá? Contra qualquer tipo de discriminação, né? Uma coisa que está em alta aí nessa questão dos policiais aí estarem matando, né? Os negros, né? Pessoas negras. E você veja que a própria mídia isso como destaque, né? Esses dias até passava no jornal, a repórter dizia assim, um policial branco que matou um cidadão negro, tá? Então, assim, isso é uma forma de discriminação, né? Isso vem desde a enquete, quando ela mostra aí nas propagandas essa questão, né? Essa frase dizendo que um policial branco matou um homem negro, tá? Um cidadão negro, tá? Então, isso já é uma forma realmente de discriminar, tá? Se matasse um branco, ela não ia dizer um policial branco que matou um homem branco, certo? Então, assim, dentro da declaração a gente não pode, né, estar com essa discriminação aí de cor, né, a questão que há um tempo atrás dizia que, falava-se que a homossexualidade era uma doença, né, que existiu até aí a questão da cura gay, tá? Então, os homossexuais realmente, né, lutaram para isso aí, que eles não eram doentes, certo? Então, essa questão vem violar a declaração, os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? E daí, pessoal, nós temos o artigo 8º, onde toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Né? O que é que isso quer dizer? Que nós temos a Constituição Federal como lei maior,
tá? Nenhuma lei, ela pode vir a ferir a Constituição Federal, tá? Então, quando muitas vezes é, nós trabalhamos no município, tá? Nós temos que ter os nossos direitos, tá? Enquanto munícipes, enquanto trabalhadores municipais, trabalhadores públicos daquele município, e nenhuma dessas leis pode vir a ferir a Constituição Federal, tá? Eu digo isso porque eu tive um colega que, de acordo com a lei municipal, tá? Ele tem direito à licença-prêmio, que é uma licença onde ele pode se afastar do trabalho durante 3 meses, tá? A cada 5 anos ele tem direito a essa licença-prêmio, e daí, na lei municipal, dizia que se ele usufruísse da licença-prêmio, ele perdia as férias durante aquele ano, tá? E pela Constituição Federal, ninguém pode perder férias, né? O mês de férias, que é direito do trabalhador, certo? Então, ele entrou na justiça e ganhou, porque a lei municipal estava indo contra a Constituição Federal, e não pode, porque nós temos a Constituição como lei maior, tá certo? Então, nós temos que saber dos nossos direitos, tá? Nós temos que saber o que a Constituição nos orienta para que a gente possa usufruir dos nossos direitos. Artigo 9º, ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Tá? O que é que quer dizer arbitrariamente? Se não for julgado, se realmente não for verídico, tá? Então, de forma inverídica, de forma que não tenha provas, ninguém pode ser preso, detido ou exilado, tá? É aquela história, né? Até que prove, certo? Ninguém pode ser preso, detido ou exilado, tá? Artigo 10º, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. O que é que isso quer dizer? Tá? Que todas as pessoas que são julgadas por algo que cometeu, tá? Elas precisam de um julgamento onde o juiz, o defensor, o promotor, né, não tenham nenhum problema pessoal com essa pessoa, tá? Com esse ser humano. Então, por exemplo, né, se eu cometi algo e daí eu vou ser julgada, tá? E lá o juiz, né, que vai ver essa sentença, né, avaliar essa sentença, ele tem algo pessoal comigo, né, a gente já tinha brigado, né, no salão de cabeleireiro, com a juíza, tá? E daí ela não vai poder julgar o meu caso, porque ela já tem algo pessoal comigo, tá? Então, todos os componentes do tribunal têm que ter essa imparcialidade, tá? Muitas vezes nem conhecer o réu, né? Isso aí torna a audiência, né? A acusação mais justa possível. Ok, pessoal? Então, como eu falei para vocês, a aulinha era curta hoje, né, dos direitos humanos, por isso eu comecei às 8 horas, tá? Vou passar a atividade para vocês, né, e eu estou devendo a aula da semana passada, né, que a gente fez pelo Meet, normal, tá certo? Mas hoje vai sair todos, tá bom? Então, alguém tem alguma dúvida?